Olá, aluno, olá, aluna. Sou a professora Estela e voltamos com mais uma aula de português. Hoje daremos prosseguimento aos nossos vídeos sobre revisão, certo? Então me acompanhe nessa jornada. A sílaba é uma unidade fonética emitida em apenas um impulso de voz. Na língua portuguesa, a vogal é o núcleo da sílaba. Nós já vimos que toda sílaba obrigatoriamente tem que ter uma vogal, certo? Não existem sílabas formadas só por consoantes na língua portuguesa. A gente vê isso em outros idiomas, no inglês, por exemplo, mas não na língua portuguesa. Toda sílaba precisa de uma vogal, né, junto com uma consoante para ser formada uma sílaba. A palavra pode ser classificada quanto ao número de sílabas. Tem um quadro aí embaixo, acompanhe comigo. Classificação. Elas podem ser monossílabas, que possui apenas uma sílaba, dissílaba, que possui duas sílabas, trissílabas, três sílabas e polissílabas, acima de 4 sílabas. Então, eu tenho os exemplos da monossílaba: mão, sol. A divisão silábica é mão e sol, é uma monossílaba. Eu tenho a dissílaba, né? Neto, pedra, e você está vendo aí a divisão silábica, 2 sílabas. Trissílabas, bactéria, banana, e você acompanha aí no quadro também a divisão silábica dessas palavras. E as polissílabas, lembra lá que o conceito é acima de 4 sílabas? Então eu tenho uma palavra abacate, que ela apresenta 4 sílabas, e eu tenho uma palavra efervescência, que apresenta 5 sílabas, e a gente tem outras palavras com maior número de sílabas, tá? A partir de 5, a gente vai chamá-las de polissílabas, ok? As monossílabas podem ser tônicas ou átonas. O que é uma monossílaba tônica? Ela apresenta pronúncia forte, são autônomas e têm significado próprio dentro e fora da frase. O que isso significa é que se eu pegar esta palavra isolada, fora de um contexto frasal, eu vou saber o que ela significa. Como eu tenho aí o exemplo, a palavra chá, a palavra pé, a palavra dor, a palavra luz, a palavra mar. Eu sei exatamente o que essas palavras significam. Elas têm uma autonomia semântica e fonética dentro ou fora da frase. Ao contrário das átonas, que possui pronúncia fraca e não possui autonomia. Depende da frase para ter valor semântico, ou seja, para ela ter sentido, ela depende da frase, do contexto da frase, pois apenas ligam elementos dentro da frase. No geral, são artigos, pronomes, preposições, conjunções, certo? Certo? Então, temos aí os exemplos: o, a, um, me, se, lhe, de, em, com, e, nem, ou, que e quem. Então, eu tenho aí alguns exemplos para você compreender essa questão das monossílabas e átonas e tônicas. Então, vamos lá. Elas foram mas não me importo com isso. Então, aí eu tenho duas palavras sublinhadas, que é o mas com acento agudo e mas sem acento agudo, certo? O meu primeiro mas, ele é o plural de mal, mas eu estou usando aí a forma no feminino. Então, elas foram más, foram malvadas, né? Mas não me importo com isso. Esse segundo mais é preposição. Ou seja, se eu falo só elas foram más, você consegue compreender. Eu falo mais, não me importo com isso. Significa o quê? Que isso não me incomoda de alguma forma, né? Então, você tem aí a diferença de um mas
né, um adjetivo, né, que eu estou qualificando elas, né, uma qualidade negativa delas, e o mas, preposição, que eu estou ligando uma oração a outra oração, certo? Letra B. Dê um exemplo de palavras monossilábicas. Eu tenho aí também 2D, né? Um está sublinhado e com acento e o outro está só sublinhado. O meu primeiro D é verbo, do verbo dar. E o meu segundo D é uma preposição também, certo? Então, você está vendo essas monossílabas tônicas, elas têm sentido, né? De, você já sabe que é de dar algo, e de, que simplesmente não faz sentido nenhum fora do contexto. Espero que você tenha compreendido essas diferenças aí. Vamos a algumas regras de tudo que a gente viu lá para trás. Na outra aula que a gente viu, a gente passou por isso e aqui tá algumas regrinhas para a gente prosseguir. Regras de divisão silábica. Primeira regra: não separam-se letras que representam ditongos ou tritongos. Exemplo: cai, chá. Paraguai, herói, certo? Eu tenho a primeira e a última são ditongos e a do meio, a minha segunda palavra, é tritongo, certo? Então, a gente não separa essas letras aí que representam ditongos ou tritongos, certo? Segunda regra: separam-se o ditongo do hiato. Eu tenho aí a palavra meio, boiada e cheio, e você está acompanhando aí como que eu separo esta palavra, certo? Mais à frente a gente vai ver algumas outras regras também de ditongo. Então, você já está vendo aqui regras, eu estou antecipando aqui conteúdos e regras para você. 3. Separam-se dígrafos. RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Isso também a gente viu nas aulas anteriores, né? Eu tenho a palavra carro, massa, nascer, desço e exceder, e você está acompanhando aí na sua tela como que eu separo estas palavras. 4. Não separam-se dígrafos. CH, LH, NH, GU e QU. Aqui tem um exemplo aqui que eu falei na aula passada. A palavra guerra, né, que eu te falei, que ele tem tanto um dígrafo separável e tem um dígrafo que é inseparável em uma palavra só, certo? Observa aí a palavra guerra que eu falei com você na aula anterior, então hoje você está visualizando a separação. Temos aí as palavras malha, linha, chave, querer e guerra. 5. Separam-se as vogais do hiato. Como a gente viu na aula anterior, o hiato não é propriamente dito um encontro vocálico. Ele é a separação dessas vogais, né? Então, a gente tem aí a palavra caído, que eu vou separar o A do I, que você está vendo aí, baú e saída, certo? Só te relembrando, hiato, eu tenho o encontro vocálico na palavra, e essas vogais ficam separadas na sílaba, certo? Uma vogal vai para uma sílaba e a outra vogal fica em outra sílaba. Compreendeu, né? 6. Separam-se da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Compreendeu? Então, eu tenho aí a palavra apto, advogado, cacto, aptidão. Se você prestou atenção, todas essas palavras têm duas consoantes, tem um encontro consonantal aí, e que a gente não pode deixar essa consoante sozinha
na palavra, na sílaba, certo? Então, eu coloco uma vogal antes ou depois dessa consoante para ela não ficar sozinha. Por quê? Porque eu não posso separar da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Então, eu tenho ap e to, apto, certo? Não se separam encontros consonantais que iniciam palavras. Então, tenho aí a palavra pneumático, gnomo, psicólogo, certo? Então, você tá vendo aí, eu tenho P-N-E-U numa sílaba só, pneu, e mático separado. Tenho gnomo, psicólogo, certo? 8. Na divisão silábica, não considera-se os elementos que formam as palavras, prefixo, radical e sufixo. Próximo assunto da revisão aí de português, tá? Será o próximo assunto abordado aí, a estrutura das palavras. Então, você tem aí exemplos: desatento e transatlântico. Essas duas palavras apresentam prefixo, que é uma palavra que vem antes da palavra principal. A gente vai ver isso numa outra aula. Está em negrito para você localizar esses prefixos aí. Então, na divisão silábica, a gente não vai considerar se é prefixo, se é sufixo, ok? A gente simplesmente vai separar conforme as regras de separação silábica. Prestou atenção? Isso é muito importante para a gente não se enrolar. Vamos falar agora sobre a sílaba tônica. Em uma palavra com mais de uma sílaba, sempre há uma pronúncia com mais intensidade e clareza. É a sílaba tônica. São classificados quanto à sua posição. Vamos lá? Oxítona. A tonicidade está na última sílaba tônica. Eu tenho o exemplo da palavra oração, Amapá e computador. Está em negrito para você identificar. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica, ou seja, é a segunda sílaba de trás para frente. Exemplos: trabalho, regra e impressora. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica. Então, eu tenho aí a palavra penúltima, lâmpada e máquina, certo? Algumas palavras são acentuadas e outras não. Isso não significa que a mesma não apresente sílaba tônica, ou seja, existem palavras, a gente vai ver daqui a pouco as regras de acentuação. As palavras que são acentuadas são mais fáceis para a gente identificar a sílaba tônica. As que não são acentuadas, a sua professora lá do 3º, 4º ano te ensinou a chamar a palavra para você achar a sílaba tônica. Ela não ser acentuada não significa que ela não tem a sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. Acentuação gráfica. Vamos às regras agora. As oxítonas são acentuadas as palavras terminadas em a, e, o, em e ditongos abertos. Então vamos lá. A seguido de S, maracujá, atrás. E seguido de S, você, através. O, dominó, camelôs. Em ou ens, alguém, parabéns. E ditongos abertos, el, oi e el. Herói, chapéu, papéis, certo? Muito simples essa regra aí. Agora a gente vem aqui uma regra que é mais extensa, que é a regra das paroxítonas. São acentuadas as palavras terminadas em i, seguido ou não de S, que eu tenho aí a palavra júri, tênis, on ou ons, eu tenho aí a palavra prótons,
U seguido ou não de S, bônus, vírus, ou uns, fórum, álbuns, certo? Com tio, lembra lá que a gente falou no slide anterior que o tio ele representa o que? O som nasalizado. Você está vendo aí ou ans. Eu tenho aí a palavra ima, órfã, ou ãos, sótão, órfãos, bênçãos. PS, bíceps, fórceps. R, éter, mártir, açúcar. X, tórax, látex, ônix. N, terminadas em N, hífen, pólen, abdômen. L, amável, fácil. EI, tenho aí o ditongo EI, preste atenção, jersey, túneis, vôlei. E aí eu tenho os ditongos crescentes, tá? Série, ciência, área, vácuo, água. Observações. Paroxítonas terminadas em é N, que a gente viu lá no início, né? Por exemplo, terminadas em N aí em cima, hífen, pólen e abdômen. No singular, são acentuadas, que foi o que a gente viu agora. Mas quando essas palavras terminadas em EN estiverem no plural, elas não receberão acento. Por exemplo, aí as mesmas palavras que a gente viu em cima, pólen, acentuado, e pólens, o plural não está acentuado. Hífen está acentuado e hífens, no plural, não recebe acento, certo? Número 2. Das palavras sério, óbvio e pátria, ocorre a acentuação porque são terminadas em ditongo e não porque terminam em O e A, respectivamente. Compreendeu isso daí? Então, vamos lá, próxima regra. Proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Exemplo, lúdico, médico, música, arquétipo, ômega, certo? Nenhuma dúvida nessa daí, né? Essa daí é a mais fácil que temos. Monossílabas. As monossílabas a gente já viu que são tônicas e átonas, né? As tônicas serão acentuadas e as átonas não serão acentuadas, certo? A gente já viu isso. Então, vamos lá. Monossílabas tônicas são acentuadas as que são terminadas em A, seguido ou não de S, pá, já, chá, má. Seguido ou não de S, pé, fé, ré. O, pode ser no seu plural também, tá? Nó, só ou sóis, nós, vô, ó, certo? Se eu falo vovô, eu entro na regra da oxítona. Mas se eu falo só vô ou vó, eu estou aqui na regra da monossílaba, certo? Ditongos abertos, ei, oi e el, seguidos ou não de s. Exemplo, mói, dói, rói, céu, réu. Hiato, acentuam-se o i e o u, seguido ou não de s quando representarem sozinhas a sílaba tônica, e não recebem acento esses hiatos quando seguidas de NH, R, Z, M, L. Vamos ver aí no exemplo? Caíste, você viu que a minha sílaba tônica foi representada pelo I e pelo S, certo? Balaústre, ruído, saúde, país. E logo abaixo eu tenho as palavras
rainha, que não são acentuadas, porque após o I vem o NH. Raiz, vem o Z. Raul, vem o L. Ruir, vem o R, certo? Saiba o que mudou com o novo acordo ortográfico. Os ditongos abertos, EI e OI, não acentuam-se mais quando caem na sílaba paroxítona da palavra. Por exemplo, a palavra ideia. A minha sílaba tônica é o DEI. Ou seja, antigamente, antes do novo acordo ortográfico, essas palavras elas recebiam acento. Você vai ver muito isso em livros antes desse novo acordo, certo? Mas agora elas não são mais acentuadas. Por quê? Porque elas entram na regra da oxítona, correto? Então, quando o ditongo cair na minha sílaba tônica, na paroxítona, elas não receberão mais acento. Assembleia, jiboia, heróico. Professora, mas o ditongo não é acentuado na paroxítona? São palavras terminadas em ditongo. Quando o ditongo cair na minha sílaba tônica, na paroxítona, não receberão mais acento, certo? Hiato, antecedido de ditongo, não acentuam-se mais. Olha aí, mais uma mudança, né? Antes, essas palavras que apresentavam um ditongo antes do hiato, elas eram acentuadas. A partir do novo acordo ortográfico, não serão mais acentuadas. Por exemplo, a palavra baiuca. Baiuca, esse U, ele era acentuado, não é mais acentuado. Feiura, também era acentuado, agora não se acentua mais. Bocaiúva, certo? O hiato com duplo E e duplo O não se acentuam mais, certo? Antigamente, essas palavras eram acentuadas. A primeira vogal era acentuada, né? Tinha pessoas que tinham dúvida aonde que era o acento e acentuava no meio, né, das duas vogais aí dobradas, mas era só o primeiro que recebia o acento. Então vamos lá. Vou, dou, abençoo, deem, leem, creem, perdoam, enfim, né? São várias palavras aí que recebem duplo E e duplo O que não são mais acentuados. Palavras paroxítonas que possuíam acento para diferenciar-se de outras paroxítonas. Agora, com exceção de forma e pôde. Essas duas continuam sendo acentuadas. Então, temos aí a palavra para preposição, diferente da palavra para verbo. Só que este para aí, ele recebia o acento no pá, para se diferenciar do para preposição e do para verbo, né? Aí tá exatamente como é hoje. Sem acentuação as duas palavras. Você precisa de um contexto da frase para identificar o que é preposição e o que é verbo. Temos outra palavra aí, pelo, preposição, que é a preposição per mais o artigo or, que forma a preposição pelo, e a palavra pelo, substantivo pelo, que é pelo de cachorro, pelo de gato, certo? Então, essas palavras não são mais acentuadas. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. A nossa revisão vai uma atividade para vocês, de fixação dessas atividades. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!